Boa tarde a todos e todas que estão presentes de forma online. Agradeço a presença de todos e vejo que será uma tarde muito proveitosa para todos nós, especialmente nós promotores de justiça, que atuamos muito no aspecto criminal e muitas vezes as vítimas, pela própria correria do trabalho, das atribuições, elas não recebem devida compreensão, entendimento. Nós somos, professora Catarina, forjados para o crime, muitas vezes, para a atuação criminal. E a nossa atuação hoje é um Ministério Público mais amplo, menos espada e, às vezes, mais coração, que a gente precisa na nossa atuação. Então, entendo que será muito bom para todos nós, como já está sendo, despertar, reaviver em nós alguma coisa que muitas vezes o crime nos tira, a atuação criminal. Então, agradeço às nossas palestrantes e dando início ao nosso trabalho, convido a doutora Janira Sodré Miranda para ministrar a primeira palestra com o tema Feminicídio e Interseccionalidades. Ela é doutoranda em História pela UNB e professora da Coordenação de Filosofia e Ciências Humanas do Instituto. Seja bem-vinda, agradecemos muito a presença da senhora. Saúdo, enalteço e peço passagem à comissão organizadora desse evento, à Comissão Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Brasil. Saúdo minha conterrânea, a doutora Rubian Correia, que nesse momento assume o desafio da liderança, mas nós sabemos que o trabalho coletivo é como também um bando de pássaros, Quem vai à frente é também levado pela força do grupo como um todo, e sempre se pode revezar. Eu acho que a beleza do trabalho coletivo é esse, reconhecendo também a trajetória da doutora Rubian, mas de cada promotoria que se dedica a essa pauta tão fundamental para todas as mulheres do Brasil, e de modo particular, porque a minha temática dessa tarde é feminicídio e interseccionalidades, eu gostaria de destacar os significados desse encontro para os grupos majoritariamente quantitativos, como é a comunidade de mulheres negras adicionada à comunidade de mulheres indígenas e ciganas, que é um terceiro grupo também extremamente invisibilizado, mas majoritariamente presentes na sociedade brasileira, minorizadas politicamente. Eu acho que os significados da conversa nessa tarde passam por esse arco de reflexões. Saúdo e me sinto honrada em compor a mesa com o senhor e a senhora, senhores promotores. Eu preparei, então, aqui algumas telas para a nossa reflexão dessa tarde, intituladas Feminicídio e Interseccionalidades. O doutor Bruno já me apresentou, agradeço pela apresentação. O doutor Lucas, agradeço pela apresentação e posso ser encontrada nas redes sociais nessa @. Sou uma senhora de 51 anos, mas caminho com a juventude, por isso, às vezes, a @ comparece na minha apresentação de uma forma um pouco mais rápida, e mais efetiva também nesse contato. Então, feminicídio e interseccionalidades é o meu tema da tarde. Estou na luta, gente. Eu tenho aí a arte de uma colombiana. Eu dividi a apresentação em 3 tópicos. Dados sobre o feminicídio no Brasil, para intercalar um pouco com o lugar social, sobretudo das mulheres negras, nesses dados que significam também para a comunidade negra, mais do que números, memória, trajetória, liderança de cada mulher que desaparece por ação externa, causa violenta, o impacto dessa ausência na vida das famílias e das comunidades negras, das maiorias, das periferias, não necessariamente geográficas, Há muitos lugares, me parece ser esse o caso de Vitória, onde as periferias também estão entrelaçadas no tecido social urbano, às vezes muito perto dos centros. Então, eu lido muito com a ideia de periferias, não apenas geográficas, mas periferias sociais também. Porque, claro, os lugares de trabalho, de moradia, os lugares de estudo, de lazer também sofrem essa interseccionalidade no modo como nós
compreendemos a ideia de periferia. Esse dado ele já foi, de algum modo, trazido à sessão de trabalhos da manhã, mas eu quero fazer alguns recortes, né? Apenas entre isso aqui é o Atlas da Violência do Conselho Nacional de Justiça. Apenas entre março de 2020, mês que marca o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, no mundo, né? Mas datando aqui. E dezembro de 2021, o último mês com dados disponíveis, sistematizados, solidificados, foram 2.451 feminicídios e 100.398 casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do gênero feminino. Então, a minha primeira ideia é pensar essa tragédia quantitativa. Eu me edifiquei bastante com as falas realizadas aqui no período matutino sobre o impacto e o trauma que se encontra na trajetória das mulheres que são afetadas por crime de estupro, né? Por essa violência radical contra o corpo feminino como uma coisa. Então, essa afirmação, e aqui os dados de estupro de vulneráveis foram importadas por isso, porque eu acho que a abertura de qualquer possibilidade de diálogo nesse campo, eu vou colocar num português básico, né, para depois trazer um pouco de teoria. O corpo da mulher e o corpo da menina não é uma coisa. Em primeiro lugar, essa afirmação. Em segundo lugar, uma afirmação política, que eu acho que é fundamental aí, é um campo, uma perspectiva afirmativa que foi uma campanha da Organização das Nações Unidas, né? Um mundo livre de violência é um direito das meninas e das mulheres. Acho que essa segunda afirmação é fundamental. E terceiro, eu corroboro a fala que já foi feita aqui mais cedo, que é a ideia de que todo o sistema de opressão, segundo momento eu vou falar sobre interseccionalidades, todo o sistema de opressão, ele se edifica sobre processos de reificação ou de coisificação sobre os corpos daquela população escolhida para ser oprimida, levando-se em conta ou sexo, gênero, ou orientação sexual, ou pertencimento étnico-racial. Entre outras clivagens e hierarquias que nós poderíamos desenhar, como, por exemplo, a temática das pessoas com necessidades especiais ou com deficiência, PCDs, né, no campo do capacitismo, ou ainda no campo da adultocracia, que é um tema que a sociologia vem tocando e que o envelhecimento das populações ao redor do mundo, o Brasil, nele, vem trazendo como uma possibilidade também para nós pensarmos opressões interseccionais, né? Como eu estou falando sobre mulheres e feminicídio, para pensar aí também o caso da mulher idosa, mas nós podemos também colocar as meninas nessa categoria de um mundo adultocrático, onde a infância e a idade idosa, também chamada de terceira idade, é um campo deslizante também, porque quando, inclusive, há dificuldade de nomear, nós podemos saber que há dificuldades em tratar dessa identidade também, né? Tanto em termos de teoria, quanto em termos de políticas públicas. Então, há vários elementos que eu destaco, então, nessa ideia de interseccionalidades, e hoje nós vamos buscar tratar aqui um pouco do impacto do racismo e de outras clivagens étnico-raciais que fazem com que essas taxas de feminicídio, né, que nós temos no Brasil, então, aqui, essa taxa que varia no território nacional. Agora, no horário do almoço, nós estávamos em uma mesa em que se conversava justamente sobre a diversidade nacional e as diversidades regionais, né? Então, nós temos aí no Acre um número quebrado, então eu posso falar de 2 mulheres ou 3 mulheres, né? Dependendo do que for, porque corpos humanos não podem ser fracionados dessa forma. Interseccionalidade, inclusive, é sobre isso, não dá para fracionar a ideia de ser mulher ou ser negra, ou de ter nascido no Maranhão, ou de viver em Goiás, né? Não dá para fracionar. A ideia de interseccionalidade é exatamente aquela esquina do mundo em que você habita considerando as hierarquias sociais que presidem o olhar sobre o seu corpo, os discursos sobre o seu corpo e as práticas sociais sobre esse corpo. Então, nós temos esse caso no Acre, né, mais que o dobro da taxa nacional, que é de 1,2%,
E São Paulo comparece aí com uma taxa um pouco menor, mas sempre considerando a letalidade como inaceitável, né? Do ponto de vista básico de qualquer teoria jurídica, né? Pensando o direito natural como o direito básico, a partir do qual se edificam todas as outras reflexões que nós estamos trazendo aqui. Eu quero voltar a esse tema do direito natural apenas para comentar o impacto do feminicídio na vida das mulheres negras no fim dessa abordagem sobre os números. Violência letal, então, no Brasil, em 2001, nós tivemos 1.319 feminicídios, pensando o ano de 2021 como um ano em que nós tivemos um regresso na coleta de dados e informações sobre violência. Esse é um processo que as senhoras, os senhores vêm acompanhando, vem se dando no Brasil a partir de 2018, né? Foi uma luta pelo censo, né? Pelo recenseamento da população. Então, essa ideia infantil de que se nós só negarmos o dado ou a informação, o problema vai desaparecer. É exatamente a ausência da maturidade política, porque precisamente a maturidade política está em enfrentar conflitos e informações sobre esses conflitos sociais, para que então nós possamos ter sobre um diálogo aberto e um diagnóstico possível a condição da produção de políticas de intervenção. Meu coração ficou muito satisfeito de, nessa manhã, ouvir um case, né, um caso de êxito no acompanhamento de mulheres, na experiência do Rio Grande do Norte, e nos inspira muito a pensar justamente isso, né, a possibilidade que as instituições têm, a partir das suas lideranças, de potencializar o campo e a ampliação do espaço democrático para, aí sim, a partir dessa identificação, avançar com as potenciais alternativas para os problemas. Então, nós temos aí esse número, o qual eu mencionei, é um número de recuo, mas tem essa vertigem, né? Eu vou colocar assim, porque é um delírio, de fato, acreditar que a negação dos números vai fazer desaparecer uma realidade instituída sobre uma estrutura sistêmica baseada na violência, que é o segundo ponto da minha fala nessa tarde. A média de uma mulher vítima de feminicídio a cada 7 horas para o ano que passou, né? Estamos em setembro, logo menos nós poderemos ver os dados desse ano, mas esse é o último dado que nós temos. Nós temos, então, uma mulher por 100 mil habitantes mortas nesse período de 7 horas. Eu vou passar a próxima tela. Ela tem correlação com uma série de estruturas que clivam de clivagens e hierarquizam corpos de mulheres não brancas. Estou chamando de não brancas porque eu já mencionei para vocês esse panorama, né? Nós somos uma nação multiétnica, pluricultural. Então, há povos que, às vezes, quantitativamente minoritários, são invisibilizados na operação social. Compreendemos, a partir de uma perspectiva ética, que é imperativo visibilizar essas minorias, inclusive aquelas maiorias quantitativas, como é o caso da comunidade negra, que tem constituído uma voz política no cenário do Brasil. É necessário que a gente possa também vocalizar demandas de mulheres indígenas e mulheres ciganas, porque, às vezes, pela questão quantitativa, elas não têm essa condição de possibilidade. Consideramos, do ponto de vista ético, que uma democracia ela é possível, viável, quando ela respeita as demandas da sua minoria, porque democracia não é a ditadura de uma maioria contra as minorias, sejam elas quantitativas ou políticas, né? Então, por isso que a hora que eu estou tratando de interseccionalidades e trazendo a questão das mulheres negras, eu trago essas outras mulheres que são também sujeitos de direitos. Eu queria fazer uma passagem rápida sobre as hierarquias do chamado sistema mundo, porque, na verdade, a ideia de interseccionalidade, como ela está na teoria de Kimberly Crenshaw, que é americana, ou de Patricia Hill Collins, ou aqui no Brasil, com Carla Cotirene, a teoria da interseccionalidade é essa ideia básica de que no corpo de uma mulher, sujeito de direito, se encontram várias hierarquias sociais. Mas essas hierarquias sociais, elas são construídas dentro de um sistema que se produz num período, né? Nessa manhã nós somos bastante instruídas, e agradeço pela fala da professora Silvia, chamando a atenção para uma estruturação longa no tempo e no espaço das clivagens e hierarquias que subalternizam mulheres, né? Com foco na abordagem da história da Europa. Ela trouxe aqui a questão medieval,
medieval e toda a caça às bruxas e outras construções teóricas e jurídicas nesse campo. A escola de Berkeley, ela chama a atenção para uma ideia básica, né, que o nosso mundo e o Brasil é a parte periférica desse mundo. A colonialidade do poder, pai desse conceito, é o Aníbal Quijano, peruano radicado nos Estados Unidos e professor lá em São Francisco, né, e dirige esse grupo. Hoje ele é falecido, tem um discípulo dele que é o Ramon Grossfogel, que traz essa abordagem. Então, essa teoria é a ideia de uma inter-relação entre as práticas e os legados do colonialismo europeu em ordens sociais e formas de conhecimento que avançaram nos estudos coloniais latino-americanos e no campo de estudos subalternos. E o que é a teoria da colonialidade? Descreve o legado vivo nas nossas sociedades, e a gente está pensando o Brasil, sob a forma das discriminações sociais, no plural, ou da discriminação, herdadas do colonialismo. Identifica as discriminações raciais, as discriminações políticas, as discriminações sociais e suas ordens hierárquicas impostas pelo colonialismo nesse campo da hegemonia europeia que se produz a partir da expansão europeia. A partir do século XV, nós começamos a ter esse espalhamento ao redor do mundo e um ordenamento, que é um ordenamento econômico, porque o capitalismo está nascendo, a acumulação primitiva do capital, ela vai se constituir exatamente na expansão escravocrata ao redor do mundo. Na escola, em geral, a gente aprende que o mundo moderno nasce com o fim do mundo medieval e aquele braço que era servil do servo medieval se torna livre. Mas isso acontece na Europa. Nas outras partes do mundo, a gente não estuda geralmente isso na escola e é uma luta constante por uma educação que permita a multiculturalidade, a gente compreender o mundo como um todo sistêmico. Então, ao redor do mundo, não é assim. Para cada 100 trabalhadores, nesse período inicial do capitalismo, apenas 11 eram livres, os outros 89 eram africanos, indígenas, asiáticos inseridos. Então, eu estou trazendo essa ideia básica da colonialidade do poder para que a gente, então, a partir desse campo, possa ver as 9 hierarquias e passar para o tema da interseccionalidade com o qual eu quero encerrar essa fala, dentro dos minutos que me restem. Essa ideia da colonialidade do poder identifica discriminações raciais, políticas, sociais e suas ordens. Quijano, esse teórico, afirma um sistema de castas, onde os europeus foram classificados no topo e os povos que foram conquistados pelos europeus na base, devido às diferentes características fenotípicas e às culturas presumidas como inferiores. Primeira ideia desse pacote de hierarquias coloniais, e aqui esse pacote ele está posto para a gente pensar a mulher brasileira, porque são interseccionalidades e feminicídio, né? O feminicídio, quando ele ocorre, as doutoras que falaram aqui pela manhã trouxeram esse cenário. Ele já é a resultante do esmagamento de uma subjetividade. Não é um ato no dia 22 de maio, mas é um processo estruturante de violências que confluem no feminicídio. Então, a primeira ideia que eu tenho aí é a formação de classes no âmbito global, né? Diversas formas de trabalho são organizadas, então é constante que o próprio Ministério Público específico do trabalho estoure cativeiros de trabalho escravo no Brasil, por exemplo, né? Então a gente pensa nisso, ou formas menos precisas de classificação, como eu vou utilizar o exemplo do meu território de moradia, né? A modinha goiana que paga 0,07 centavos para uma mãe que trabalha em casa com os filhos assistindo, né? Ali no cenário, 7 centavos para fechar uma calça jeans, é um exemplo, né? Então, essas várias formas de organização, vou colocar assim, de uma sociedade de classes e de um pacote de hierarquias que presidem as dificuldades, inclusive econômicas, que essas mulheres enfrentam. A segunda, a divisão internacional do trabalho. Todo mundo sabe que um terno italiano, todo mundo nessa plateia. Queria até comentar isso, mas eu vou comentar quando eu mencionar o tema da terapia, que foi bastante recomendada aqui, mas que é uma realidade apenas para a classe média, né? Eu gostei muito quando foi falado da rede do Sistema Único de Saúde, que é uma luta constante da comunidade negra politicamente organizada. Há muitas ONGs de mulheres negras no Brasil pedindo pela estruturação e fortalecimento do SUS, sobretudo no que se referencia à saúde mental, pois quem vive em constante pressão psicológica, suspeição sobre o seu corpo, suspeição sobre o seu lugar de moradia, seu lugar de trabalho, com
com certeza precisa de suporte profissional em saúde mental. Essa não é uma realidade para as maiorias. Então, esse tema mesmo da própria divisão social do trabalho nos traz essa possibilidade de pensar quais são as condições de uma mulher trabalhadora. E eu estava, então, falando do terno italiano para conversar com essa plateia que sim é de classe média e sim sabe a diferença do terno italiano para a modinha de qualquer parte do país, que esse terno ele fica caro porque a mão de obra no centro do mundo é cara, mas as mulheres que produzem moda no Brasil recebem pouco, muito pouco. Eu estava falando de 7 centavos de uma realidade que eu conheço, é até um trabalho também de base que nós temos. Fortalecimento dessas mulheres para se autonomizarem e deixarem esse trabalho subtratado, né, subremunerado. Um sistema interestatal de organizações político-militares controladas por homens europeus institucionalizadas em administrações coloniais. Eu vou só mencionar a guerra da Ucrânia, para resumir. E nisso a gente pensa um pouco na governança global e nas dificuldades, porque é na governança que está o foco da decisão, da participação e da capacidade de incidir sobre realidades. Essas questões estão aí para a gente pensar um pouco os lugares de marginalização da participação social e política das mulheres em todas as partes do mundo. A quarta hierarquia, uma hierarquia étnico-racial global que privilegia povos europeus relativamente aos povos não europeus. E, claro, o Brasil é visto no mundo inteiro como um país negro, e ele é um país de maioria negra. Evidentemente que tanto o lugar com que os centros do norte do mundo olham para o nosso país, quanto o olhar pelo qual os descendentes dos grupos que colonizaram olham para os descendentes dos grupos que foram colonizados. Estamos falando do território nacional brasileiro. Guardam marcas dessa operação até o presente. Isso no outro encontro que nós tivemos da Copevide, eu mencionei algo, né? Eu não vou trazer o exemplo novamente, mas só dizer isso. Os corpos negros, eles são estranhados quando em locais de trabalho considerados reservados para os eurodescendentes, ou de moradia, ou de lazer. Eventualmente, quem não vive esse lugar não estranha chegar num restaurante e ter de negra você e quem limpa. Não estranha, muitas vezes, há muitos brasileiros que não manifestam estranhamento em relação a essa realidade, mas, de todo modo, chamando a atenção para essa ideia de que esse pacote de hierarquias de classe, de localização, de participação no poder, de entendimento, e aqui nesse tema, de uma hierarquia global que privilegia homens brancos em relação às chamadas populações de cor, trazem esse peso de um olhar de estranhamento. Nessa manhã foi tratado sobre o tema do outro aqui, né? Há toda uma temática, toda uma teoria, inaugurada pelo Zeftan Todorov, o iugoslavo, que escreveu O Homem Desenraizado, enfim, O Encobrimento da América e outras obras, mas chamando justamente essa produção do outro a partir da expansão sobre os outros povos. E eu acho muito interessante, eu chamo a atenção geralmente dos acadêmicos, que são meus estudantes e colegas muito formados, isso, né? Quem é o outro? Que a gente pega o livro europeu e começa a ler sobre o outro, e daqui a pouco a gente está falando do outro, mas o outro somos nós, que fomos colonizados, né? Porque o problema do colonialismo é que ele entra na nossa cabeça e a gente quer se identificar com o colonizador, e não se percebe com parte desse mundo colonial, onde nós, chamados povos de cor, somos. Essa quinta hierarquia já está vastamente tratada, essa comissão é sobre isso, é sobre a quebra dessa clivagem, né? Mulher não é menos que homem, mulher não é coisa na mão de homem, né? Mulher não é um risco à vida social a ser eliminado. Uma hierarquia sexual que privilegia os heterossexuais em detrimento das demais orientações sexuais e formas de edificação da sexualidade humana na pluralidade das geografias e das sociedades. Essa daí é a Maria Lugones, grande professora e pesquisadora da Escola de Berkeley, ela que insere essa hierarquia de gênero no campo das hierarquias. Uma hierarquia espiritual que privilegia os cristãos relativamente às outras experiências não cristãs, não europeias, às vezes os monoteísmos, mas essa hierarquia eu queria comentá-la em duas questões. Hoje, quando nós entramos aqui, nós ganhamos todos nós um dístico bíblico de Provérbios, o meu era muito bonito. É sobre isso, é sobre um órgão público federal admitir a quebra da laicidade nas práticas do cotidiano, mas pode, em razão
visão de uma experiência religiosa. Mas pode ser também um ataque aberto às casas religiosas de matriz africana, num ataque claro à liberdade de religião, de culto, à liberdade de consciência, onde se produz intolerância, ódio e eliminação dos espaços de culto das comunidades religiosas de matriz africana, que, atenção, né, o que tudo isso tem a ver com o tema, Janira, são casas presididas por mulheres, sobretudo, porque são experiências religiosas que a autoridade religiosa ali são mulheres, mulheres negras, pobres, do campo, da cidade, né, dos diversos territórios. Com isso, indo para o fim desse grande pacote, uma herança, uma hierarquia epistêmica que privilegia a cosmologia e o conhecimento ocidentais relativamente ao conhecimento dos demais povos. Então, um direito, para ficar no campo de vocês, plasmado numa única matriz cultural, civilizacional. Existem grupos, na Federal da Bahia tem bastante gente, no Rio de Janeiro também, propugnando por um direito afro-brasileiro. Não é só a ciência produzida na Europa que é conhecimento válido para edificar uma sociedade. Muitas sociedades se edificaram porque a ciência ela só existe há 200 e poucos anos, do jeito que nós conhecemos, né? As sociedades humanas estão aí desde sempre. Então, esse pacote de hierarquias que privilegia também o conhecimento de um único grupo faz com que, se me permitem, se me dão licença, não se tem uma resposta social efetiva a partir do direito das suas estruturas, porque perpassa algo que foi apresentado nessa manhã aqui, rede de comunidade e redes familiares, a doutora que apresentou chamou de rede pessoal, para produzir algo que nós poderíamos considerar uma sociedade protetiva em relação às mulheres e às crianças. Por exemplo, não apenas, mas por exemplo, nós não vamos encontrar isso numa estrutura estatal que ela está presa, né, a um modelo formal. De fato, a gente precisa avançar um pouco nessa ideia de como se quebra essas clivagens a partir de outras experiências. Eu trouxe aqui o racismo religioso para dizer disso, né? O terreiro é um ambiente protetivo, com certeza. Alguém já vai me falar sobre minutos, eu reconheço que eu sou prolixa, viu, gente? Eu estava comentando com alguém hoje de manhã, o pessoal do direito eu me identifico muito, é como o pessoal da educação, todos somos prolixos, mas eu vou me fixar aqui no prazo que Cristiane está me passando. Então, pensando um pouco, a última das hierarquias, né? Uma hierarquia linguística entre as línguas europeias e não europeias, né? Eu cheguei aqui e falei de case, né? Dizendo disso. Qualquer lugar que você vai, a pessoa insere 3 ou 4 palavras em inglês, ela, né, você morou na Europa, você foi para os Estados Unidos, você foi para alguma parte do norte do mundo e você, se você fala inglês, etc., você ganha no mundo colonial um status a mais. De onde que vem isso? Então, vamos lá. As desconstruções propõem entender como as características da organização de gênero, para ficar aqui no caso das mulheres, são construídas historicamente. Isso é central para a compreensão dessa ideia de colonialidade e interseccionalidade. Maria Lugones, que eu mencionei antes, ela visibiliza as mulheres não brancas, a brutalização, a desumanização que a colonialidade de gênero lhes impõe. O dimorfismo biológico, a dicotomia homem-mulher, o heterossexualismo e o patriarcado são característicos do que classifica Lugones como um lado claro, visível da organização da colonialidade de gênero. E vou para as 3 ideias finais. A interseccionalidade, segundo Carla Cotirene, filósofa brasileira, permite-nos enxergar a colisão das estruturas. Essas 9 hierarquias que eu mencionei, econômicas, políticas, sociais, religiosas, permite-nos enxergar a colisão dessas estruturas, a sua interação simultânea. Ser mulher e viver na favela, ser mulher negra e ser quilombola no Espírito Santo da Vera Cruz. Tem líderes quilombolas importantíssimos aqui na defesa, nesse estado, na defesa do meio ambiente. Quem ficar afim pode ver um documentário belíssimo do Joel Zito, chamado Raça, que traz a história de 2 personalidades masculinas e de uma líder quilombola aqui do Espírito Santo, mostrando essa luta. Então, a interseccionalidade é a teoria que nos sugere observar como essas estruturas hierarquizantes que eu estava buscando caracterizar rapidamente, claro que há obras e obras sobre esse tema,
sistema, como essas estruturas colidem e como elas agem na experiência individual de uma mulher negra, de uma mulher indígena, de uma mulher cigana. E isso não é igual para quem está na periferia de São Paulo ou para quem está em Santa Luzia do Tídio, onde eu nasci. Tem uma promotora aqui do Maranhão que atende lá, inclusive com projeto social, né, atendendo as mulheres lá. A Cotirene chama atenção para essa ideia. A Kimberly Crenshaw chama atenção para a ideia de que onde os sistemas de raça, gênero e dominação de classe convergem, como ocorre nas experiências das mulheres não brancas, atenção. Hoje nós estávamos conversando sobre estratégias. As estratégias de intervenção baseadas unicamente nas experiências das mulheres que não compartilham a mesma classe ou raça de fundo, serão de ajuda limitada para as mulheres que, por causa de raça e classe, enfrentam obstáculos diferentes. Então, muito embora seja muito importante ir para psicólogo, o Sistema Único de Saúde não oferece, as redes não oferecem, essa mulher não tem dinheiro, o que significa que é uma opinião. Os grupos de mulheres negras na base, as rodas de conversa com as mulheres Gari, da Companhia de Urbanismo de Goiânia, a doutora Rubem a acompanha. As rodas de conversa, elas têm um efeito potencializador. Entre si, essa comunidade se fortalece, se empodera para tirar muitas de relações que são abusivas, muito violentas e que podem vir a darem feminicídio no fim de uma trajetória. A interseccionalidade, segundo a Patrícia Hill Collins, investiga como as relações de poder influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais na vida cotidiana. Então, ela é também uma ferramenta analítica. A interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária, entre outras, são interrelacionadas e moldam-se mutuamente. A interseccionalidade é uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas. É assim que, quando nós vamos olhar os índices de feminicídio no Brasil, nós vamos perceber que 70% das mulheres mortas no Brasil, por causa externa e violenta, são negras. Quando a gente olha os dados do Estatuto do Desarmamento no Brasil, que mais recentemente foi desmontado por políticas públicas que vieram por decreto-lei, a gente percebe que esse homem desarmado, ele parou de matar mulheres brancas. Realmente, os dados parou, é um absurdo o que eu estou dizendo, mas diminuiu bastante, enquanto entre a comunidade negra aumentou significativamente, o que significa dizer que não basta uma legislação universalizante, porque ela não vai resolver para quem sofre as clivagens e hierarquias interseccionais que eu procurei desenhar aqui de uma forma rápida, porém nem tanto, porque eu já extrapolei o tempo, por isso eu peço desculpas e agradeço a paciência e a atenção na escuta. Parabenizo, doutora Janira, pela palestra. Não sei se era o objetivo da senhora, acredito que seja, mas nos trouxe grande material para reflexão, né? Então, é uma palestra que não veio pronta. Ela iniciou ali, quem teve oportunidade de acompanhá-la, uma tarefa de casa, nos deu para gente refletir sobre inúmeros pontos do nosso cotidiano, colocar-se no lugar dos outros, né? Um exercício tão difícil. Muitas vezes a gente está tão acostumado aonde estamos, ter esse exercício de empatia. E trazendo para nosso trabalho, nossa atuação funcional, nós, como promotores de justiça, nos colocarmos como reflexão no lugar daquela mulher vítima, que ela não foi só vítima, dentro da nossa limitação ali, é vítima de um crime, e aquele crime ali, uma via de fato, uma ameaça, uma injúria, mas na verdade ela carrega ali uma vítima, um histórico, né? Muitas vezes desde o nascimento, né? Então ali, talvez seja ali o primeiro momento que ela esteja tendo um contato efetivo com o Estado, como vítima numa audiência judicial. Então, quão importante é termos essa sensibilidade, que ali pode ser, deveria ser uma porta de entrada para inúmeras situações dessa mulher. Então, parabenizo novamente. Então, dando continuidade, a nossa próxima palestrante, doutora Gláucia Rezende Tavares, ela é psicóloga clínica, cofundadora e presidente da rede Apoio a Perdas Irreparáveis. Esse Irreparáveis está com o tema da palestra dela. É o luto do feminicídio, os reflexos do feminicídio no luto dos órfãos e ascendentes das vítimas e a importância de políticas públicas. Agradeço a presença e ela preferiu fazer ali de baixo. Obrigada, gente. Boa tarde.
quero agradecer a honra do convite, né, para esse nosso 12º encontro, dizendo da alegria de estarmos aqui presencialmente. Cheguei de Belo Horizonte, né? Agradeço aí o contato com a Cris, minha querida Dani. Hoje e ontem, né, vocês já tiveram a oportunidade de estar com a Cristina Milanês, nossa querida colega, e quase que eu me sinto uma capixaba de tanto que eu gosto dessa terra, né? Então, quem sabe? A proposta de estar aqui, até para que a gente possa realmente estar mais próximo dessa conversa, temos aí a formalidade da apresentação e espero que possa trazer aí indagações para vocês. Bom, a nossa conversa, então, com esse nome tão grande, sobre os reflexos, então, do feminicídio no luto dos órfãos e ascendentes das vítimas e importância das políticas públicas. Cumprimento a fala da Najara e quero dizer que a Daniela estava dizendo do tanto que estava tão encaminhada as conversas na parte da manhã e desde ontem. E quando a Najara termina a fala dela, chamando atenção para a complexidade da interseccionalidade e também marcando a questão do feminicídio de mulheres não brancas, eu quero, então, marcar isso. O que a gente entende a nossa contemporaneidade? Essa profunda desigualdade social. Nós temos isso e essa, infelizmente, é uma característica, né? Raça, classe e gênero compõem, atravessam as macro e micro relações nossas cotidianas. Essa produção, então, desses ecos descompassados, nessas dinâmicas relacionais, elas trazem, então, essas tensões e rupturas. Não combinei com você a fala, mas eu acho que a gente casou bem aqui, né? E eu acho que é um caminho para falarmos. Então, quando a gente está referindo à questão da violência, é interessante a gente avaliar realmente a complexidade do fenômeno, a multifatorialidade, a quantas pessoas que, de fato, são afetadas diante desse aspecto e entendemos realmente que não é um problema isolado. Falamos, sim, de uma questão de saúde pública. Então, esse feminicídio, né, claro que é essa violência extrema, ataca o principal bem jurídico que é defendido, né, que é o direito à vida, transforma, sim, essa mulher nesse ser inominado, sem vontade própria, incapaz de reverter a situação na qual se encontra. Como bem foi colocado, a história de ser coisificado, ou muitas vezes reduzido a corpos, entendendo que são pessoas. A ideia é entender realmente esse fenômeno além da esfera criminal. Ele afeta, então, o espaço público, o espaço privado, ele afeta toda a sociedade, né? É uma violência, de fato, contra seres humanos e isso é intolerável. Então, como que a gente se situa? De que forma que, de fato, quando a gente fala, e eu gosto de me referir aqui a Carla Guanais, quando ela chama que não é um trabalho com grupos, mas é um trabalho nosso como um grupo. Nesse sentido, de que forma que esse feminicídio nos toca? Como que isso chega para a gente? Quais são as nossas maneiras de lidarmos com esse fenômeno, com essa constatação? Quais caminhos, de fato, que são possíveis para evitar tal violência? E como que é essa mobilização? E aí, Rosana Rapizo diz: o deslocamento de uma compreensão ou de uma concepção individualista do humano para uma compreensão relacional nos remete à necessidade de criação de novos vocabulários, sentidos e práticas para o exercício do trabalho. E eu acho que esse é o meu convite. Não é algo que é problema de um, ele é nosso. Como que a gente lida? E aí, buscando esse aspecto da ascendência e da orfandade, diante do fenômeno do feminicídio. Primeiro, sim, como estamos fazendo, o nosso cumprimento para trazermos, refletirmos sobre o tema e sair da invisibilidade. Punição por uma situação que não decorreu de suas ações, tanto na ascendência quanto na descendência. Como que a gente pode lidar? E aqui eu digo, pai, genro, filho, cunhado, irmão e muitas vezes vizinhos. E o que a gente identifica de fato no contexto do feminicídio é o convívio com pessoas muito próximas do convívio do dia a dia. Mais uma vez, esse processo não é um ato só, a vergonha da mulher que é espancada, que é violentada, que esconde, é a culpa, muitas vezes, da família por não ter reconhecido esses sinais, as mangas longas, as marcas de tantas outras violências que estão ali registradas e que não são vistas, e que eu acho que é hora da gente pôr a colher no meio, né? Se essa era a expressão tanta, né?
que em briga de marido e mulher não põe a colher, agora nós vamos ter que pôr, né? Mudamos o paradigma. Então, políticas públicas que, de fato, possam minimizar esse impacto e eliminando esse estigma. Então, essa é a nossa ideia. Como é que crianças e adolescentes lidam com essa situação quando a gente está realmente falando do desdobramento, das repercussões aí do feminicídio nos órfãos, não? São vítimas silenciosas dessa dinâmica parental, muitas vezes, privados da convivência da mãe ou pelo pai, ou padrasto como agressor. Então, eles perdem essa referência. E muitas vezes, se tem irmãos, não é incomum a separação também entre irmãos, em função dessa história. Passam, então, realmente a serem criados por parentes ou instituições. Então, esses são dados que já são previstos. Agora, do ponto de vista relacional, eu quero chamar a atenção da toxicidade do silêncio. A dificuldade, então, dos órfãos em poder expressar sobre a morte da própria mãe. Guardar em uma caixinha distante desta memória. Estigma de muitos jovens por terem crescido em abrigos e sem família. E muitas vezes jovens que testemunharam estas relações que desembocaram essa história, e não só testemunhar as relações como viveram, como testemunhar o momento do óbito. Tive a oportunidade de receber um trabalho anteontem de uma produção aqui recente, a que eu faço referência, da Universidade de Brasília, com várias entrevistas e mostrando, inclusive, né, situações doídas de jovens que foram reconhecer corpos dos seus parentes, suas mães, né? Como que é isso? Qual que é o impacto dessa questão? Com muito MDR, né, Dani? Tem que ser. Algumas, então, ressonâncias que eu já fui adiantando. Esses flashbacks do momento traumático, porque isso fica impregnado. Muitos pesadelos, essa sensação de ter esse estado constante de alerta diante dessa violência, sentimentos, muitas vezes, sim, de muita raiva e impotência, a história do transtorno pós-traumático, um comprometimento realmente do desenvolvimento da identidade desses jovens. Então, acho que são situações presentes e que colocam. E alguns desdobramentos, né? É a transfiguração do lar num ambiente perigoso e naturalmente inesperado. Esse mundo confuso, assustador e pouco seguro. Uma forma de naturalização da violência e, o que é mais grave, a possibilidade de reproduzir, já que esse passou a ser uma forma, e a neurociência vem tanto descrevendo a questão do neurônio espelho, e nós fazemos isso, né? De tanto ver, naturaliza e repete. Repete acriticamente. Esse é o desafio. Em quem confiar quando somos expostos a essa dor tão traumática? Filhos que precisam realmente lidar com a perda materna. Vivência, de fato, de episódios de violência que, como bem descrito, dificilmente esse é um ato isolado. Ele vem de um processo, isso como a gente sinalizou, um processo que tende a ser visto de uma maneira que é natural e que vai mudar e que nós vamos na benzedeira e qualquer outro aspecto vai trazer aí uma mudança mágica para essas violências. E nesse aspecto, como é que ficam, de fato, os parentes do ramo materno, que teve, então, sua filha, sua irmã perdida? O que fazem com esse genitor, ou esse vizinho, ou esse padrasto? É uma alienação? Como conviver, inclusive, com a família do genitor assassino? De que maneira? Quais são as composições? Não só, então, dessa família que pode, em algumas vezes, acolher essas crianças, esses adolescentes, qual é o nível de ódio, de raiva, diante de uma necessidade, muitas vezes, de vingança e de apoio e até de uma solução imediata para uma dor que não tem jeito, né? Então, pensamos sim na história de rede de apoios e rede de apoios que possam ativar resiliência. Eu quero fazer um parêntese aqui porque muitas vezes esse conceito que veio da física, ele é traduzido como um capricho pessoal, individual, e vamos categorizando pessoas de mais ou menos resilientes. E isso é um desserviço, porque de fato a ativação e a condição de que a gente possa ir além a partir de situações traumáticas não são isoladas e a gente precisa dar as mãos. Então, como que de fato, e eu acho que é interessante a gente pensar muito
mais do que a resiliência em contextos resilientes, ou contextos que predispõem a esse aspecto, né? Então, ativar recursos pessoais dos jovens, integrar família, escola, comunidade e outras instituições, é um suporte direto e ações institucionais mediadas por políticas e programas públicos. Não são características puramente pessoais. Então, essa ajuda material, né, e de serviços, quando estamos dizendo, então, nessa ativação de conceitos resilientes, políticas públicas, ONGs, terapeutas, e quero fazer aqui, e lembrando, um trabalho belíssimo que nasceu em Fortaleza, organizado pelo professor Adalberto Barreto, que é um psiquiatra, e que hoje é um trabalho da terapia comunitária integrativa, que tem tido uma absorção muito grande na Europa, e Brasil exportando formas de acolher pessoas em terapia comunitária integrativa, num trabalho possível, num trabalho, muitas vezes, a maior parte deles gratuito, e com a capacidade realmente de acionamento. Especialmente a pandemia permitiu, e foi outro ajustamento, que essas práticas vêm se mantendo de uma forma online e tem trazido respostas, amparo para pessoas vivendo também a situação, né, do fortalecimento das redes, essa transformação do cotidiano e aberturas para parcerias confiáveis, porque acho que esse é o tema para nós todos, né? Acho que nós, seres humanos, não somos perfeitos, não somos imbatíveis e nos fortalecemos realmente buscando pares, buscando parceria. Escuto muito na clínica psicológica das pessoas dizerem que vão ali e vão estabelecer, como é que é a palavrinha, quando tem crime, tem o seu parceiro no crime, como é que chama? Cúmplice, cúmplice. Eu quero chamar atenção, né? E dizer isso não é cumplicidade aqui, né? A proposta aqui é parceria. Então, a questão das políticas públicas, né? Quer dizer, é um evento que, se estamos aqui reunidos, eles nos tocam, né? Campanhas de sensibilização, capacitação contínua, garantia, sim, acesso à justiça e talvez uma celeridade a ela, né? Desenvolver planos, programas, estratégias setoriais e territoriais, promover modelos de prevenção abrangentes que abordam o espaço íntimo e público do desempenho das atividades das mulheres, promover acompanhamentos em supervisão e acolhimento, então, dos ascendentes e órfãos. Eu chamo atenção especialmente para a questão da supervisão e gosto muito de um termo cunhado pela Marilene Grandes, quando ela chama atenção da intervisão. Até porque conhecemos e é descrito o fenômeno vicariante. A nós que nos dispusermos a acompanhar situações pesadas e com muita frequência, isso vai também nos desgastando. Nós precisamos de autocuidado, nós precisamos de amparo para poder estarmos em condições de também prestar assistência, porque é pesado. Trago aqui algumas reflexões. Primeiro, quais ações que a gente possa tomar para que justiça sejam bem encaminhadas e um bem comum a todos, entendendo assim como justiça, para não termos uma prática colonizadora. Manter o foco no objetivo, adotar uma postura de não saber, e é o não saber que não me destitui de uma condição profissional, mas quem é especialista na vida de cada pessoa é ela própria, e que nos colocamos, de fato, numa condição de uma curiosidade genuína para que a gente possa conversar, para que a gente possa abrir, para que a gente possa, de fato, entender isso que a gente está dizendo, da curiosidade genuína, perguntar pelos nossos fantasmas, que traz a sombra das nossas experiências anteriores, fazer silêncio, porque muitas vezes, e é interessante porque se a gente falou do lado de um silêncio, que é uma interdição de comunicar, nós precisamos também de uma outra forma de silêncio, que é uma biodigestão, para que a gente dê uma calma diante de tantas informações, tantas questões que são mobilizadoras, para que a gente possa realmente nos situar. Valorizar a priorização das relações e de alteridade. Orientarmos realmente pelo senso de coletivo. E o senso de coletivo é isso, todos nós juntos. Eu acho que esse é o desafio, trazendo aqui os nossos 3 mosqueteiros, né, e pensando, quem sabe, uma prática de transformação. Um por todos e todos por um.
ampliar possibilidades de abertura para outras formas de sentido para essas histórias, enriquecer o exercício de uma prática pós-moderna, afastando de uma versão única para as histórias que nós ouvimos. Nós não vamos falar em nome de certezas, em nome de garantias, mas de narrativas. E a partir dessas narrativas, como que cada um repercute e de que maneira que a gente possa refletir para ações e não repetirmos os mesmos erros, né? A ideia, então, dos rótulos, que é uma tendência tão grande nossa de querer dizer que o fulano é, e a cada vez que eu digo que alguém é, eu estou ali eliminando qualquer outra possibilidade vital. Então, que muito mais do que uma descrição que fixe, que a gente possa descrever e usar muito bem usado o nosso tempo gerúndio para descrição dos processos. Se quero, é algo que merece a gente, de fato, prestar atenção, e certamente a Cris falou mais bonito do que eu posso estar falando. O que é que a gente chama desse enfrentamento, desse contexto de adversidades? Mais do que fixar na situação problema, que a gente observe as interações. O que está acontecendo? Como? É muito mais do que justificar e dizer por que isso. Vamos, de fato, estar atenta à compreensão desta descrição, do rótulo, então, para os processos, desta imposição de uma verdade a essa acolhida de diferentes versões, e versões que façam sentido. Porque a forma como cada um percebe é própria. Não existe forma errada. Existem formas mais reduzidas e formas mais amplas. E o desafio de uma conversa, e gosto muito de Humberto Maturana, quando ele chama que conversar é dar voltas juntos, que a gente se abra, né? E uma conversa que se pressupõe realmente que a gente faça esse silêncio para escutar. Porque na maior parte das vezes nós não escutamos, mas preparamos a próxima resposta. Então, cuidado com isso, cuidado com essa pressa de ter resposta e ter uma abertura para desarmar e compreender. Então, chamamos de uma mediação transformativa. Ir além da negação e punição, porque nós temos esse outro problema, sim, que é acolher esse agressor. O reconhecimento do outro, uma comunicação centrada no diálogo e nesse caráter relacional. Um acordo com uma escolha pessoal, mobilizando recursos para alcançar objetivos. É um coprotagonismo. Nós não estamos aqui defendendo e separando entre vítimas e culpados, porque também existem situações de feminicídio em que a própria mulher morta é condenada porque ela que provocou, porque ela que fez, né? Muitas vezes a sua vida exposta para justificar aquela ação. Então, a proposta não é essa, mas entendermos que, como adultos, quem sabe, e que não é uma condição de adultez definida por idade cronológica e nem saldo bancário, mas é exatamente a capacidade de acionar as nossas responsabilidades compartilhadas num espaço de liberdade. Então, gosto muito, e essa foi uma leitura que me impactou, que se chama Trabalhando com o Inimigo, quando, então, o Carran, ele propõe uma forma de uma colaboração estendida, que ele diz que é afirmar a legitimidade e valor de cada um dos lados dos seus representantes. Não é destituir um lado, renunciar às certezas e nos dedicar à experimentação conjunta. Não existe, como eu disse, percepção errada, mas que a gente possa refletir e, a partir dali, aprender novos caminhos. E aqui, Sheila McNamee nos conta. A perpetuação de situações indesejadas não é um problema de um indivíduo específico, mas é o subproduto de formas particulares de vida. Espaços comunitários podem ajudar a elaborar sofrimentos que, embora individuais, eles são políticos, eles são nossos, eles também nos afetam. Então, a proposta, sim, de um compromisso ético, criando condições para diálogos e espaços de conversa nas comunidades. É participar na cocriação de mundos mais possíveis para todos. Gosto muito de palavras que são precedidas com o prefixo co. Corresponsabilidade, co-construção, colaboração, cooperação.
se quisermos pensar realmente no mundo, né? A gente estava conversando aqui antes do início da apresentação de cidades que tiveram aí condições de estar expostas à calamidade pública e a forma de mobilização para lidar com isso. É muito triste precisar chegar na calamidade, né? Mas é esse nosso potencial sensível e que é capaz de olhar para os problemas que estão aqui conosco e começar a perguntar: como que eu posso contribuir? Qual que é a minha participação nessa história? Não é em torno de culpa, mas de responsabilidade. Então, a proposta é de uma co-construção, sim, pela paz, entendendo que são necessárias rupturas e também conexões. Que a gente identifique, sim, que somos diferentes, que por muito tempo, e a própria psicologia, até meados de 1990, ainda século XX, perseguia muito diferença. E hoje falamos de pluridiversidade, de multivozes e desse coral, que possa, a partir daí, sim, ampliar estudos para pesquisa, para extensão, para formação de profissionais, nessa relação íntima entre conhecimento e ação, teoria e prática. De fato, uma teoria que esteja desconectada de uma ação, ela perde sentido. Assim como uma ação que não esteja embasada em produção de conhecimento vira achismo, né? Então, que a gente possa realmente estabelecer essa conexão. Então, qual que é a minha aposta? É de criar realmente condições de diálogos e espaços de conversas nas comunidades. Dei como exemplo o trabalho, então, desenvolvido e criado, então, pelo professor Adalberto. Assumir esse compromisso ético de participar de mundos mais possíveis para todos. E trago, sim, e reforço a ideia do bem comum. Dizer que olhar para o próprio umbigo e reduzir o tamanho do nosso mundo ao nosso umbigo é estabelecer uma pobreza existencial e muito miserável. Então, que a gente entenda, né, que existe aí um trabalho muito bacana sendo organizado por grupos reflexivos e responsabilizados para homens autores de violência contra mulheres no Brasil. Porque simplesmente condenar e cumprir a pena e dizer que está pronto, é claro que a gente percebe, inclusive, esse aspecto, né? Pessoas que, pós-cumprimento de pena, ficam, de novo, completamente alienados e não pertencentes, e a tendência a voltar ao crime é muito maior. Então, dentro disso, se existe aí a ideia de uma introspecção e cada um olhando para o próprio umbigo, o meu convite é pensar, e essa é a palavrinha que a gente está cunhando, da introspecção para outrospecção, e que possamos pensar, sim, nessa ideia do nós, nessa ideia, essa maravilha não foi tecnologia minha, não. Marido ajuda na retaguarda, tá? Só para apertar já é um problema, vocês não acham que fui eu que fiz isso, né? Vocês não vão achar, não, né? Eu invento a moda e ele faz, então tá certo. Então, saiu. Bom, então esse é o nosso convite. Essa noção de que não é algo que impeça fluxo, mas esse nós que realmente nos coloquemos de uma forma fraterna, sensível, atenta às nossas interações. Quero deixar aqui os meus contatos. Aprendi hoje numa apresentação num congresso, eu estava no aeroporto aguardando a vinda e assistindo uma palestra. E a palestra, no meio do caminho, o tema era comunicação. E o médico, então, pede às pessoas: pegue o celular, fiquem com o celular atento que vocês vão precisar dele. E aí ele dizia, a apresentação está... Aí ele apresenta um QR Code. A apresentação está aqui no QR Code. Tira aí que vocês tenham todas as telas, né? Então, aqui, na verdade, não são as telas da apresentação, mas da minha apresentação. Muito obrigada.